Eu vejo o pessoal comentando que a Bíblia é difícil de entender e que eu preciso interpretar, e cada um tem a sua interpretação, e dando a entender que cada um pode fazer a interpretação que quiser do texto bíblico. E não é bem assim. Eu tenho dificuldades culturais muito grandes, distantes da nossa. Por exemplo, a Bíblia não trata sobre namoro. Por que a Bíblia não trata sobre namoro? Porque não existe namoro na Bíblia. Nos tempos bíblicos, os casamentos eram negociados entre os pais, chegava no dia, casava. Lembra quando Sansão vai casar, que ele fala para o pai dele, vai lá e busca aquela para ser minha esposa? Os pais vão lá e trazem para ser esposa. Lembra de Rebeca? Abraão? O Abraão fala para o servo dele, vai lá buscar uma esposa para o meu filho. Ele vai e busca uma esposa. Não tem esse negócio de como nós temos hoje, conhece, fica amigo, namora, decide casar, conversa com os pais. Pelo menos os evangélicos são assim, porque o casamento já passou dessa fase. Então, eu não posso ler o texto bíblico tendo a minha cultura como referência. Um exemplo que eu sempre dou em sala de aula é que muitas vezes os pais querem bater nos filhos com a vara de Provérbios, que Salomão fala para não afastar a vara dos filhos, e tem pai que bate de vara no filho, baseado no texto de Provérbios, mas ele não quer apanhar de Deus da vara do Salmo 23, A tua vara e o teu cajado me consolam. Mas a Bíblia é a mesma. Se a vara de Provérbios serve para bater no filho, a vara do Salmo 23 serve para bater nos pais também, e eles não usam, Porque eu não faço a devida avaliação do texto. Então temos que tomar cuidado com os nossos costumes, com a nossa cultura, que não é a mesma dos tempos bíblicos. Então, quando eu ler a Bíblia, eu preciso lembrar, a cultura que eu atuo, que eu vivo hoje, não é a cultura que os nossos pais dos tempos bíblicos viviam. Não é a cultura de Moisés, não é a cultura que Jesus conheceu, não é a cultura de Paulo, de Pedro. Quando eu for ler a Bíblia, eu preciso lembrar a cultura que eu vivo hoje, não é a cultura dos tempos bíblicos. Porque quando o autor bíblico escreve, ele escreve para o tempo dele. Ele escreve usando palavras dele, com inspiração do Espírito Santo, mas sujeito ao seu próprio tempo, como todos nós somos. Então, para entender o texto, eu preciso entender a cultura. E isso dá trabalho. Tem que estudar, tem que conhecer de história, tem que procurar comentários bíblicos, tem que saber o que aconteceu, o que levou aquele autor a escrever aquilo. Um exemplo em sala de aula que é clássico, não pode faltar. Quando eu comento com os alunos que em Levítico tem uma relação de aves impuras, e entre essas aves está lá o morcego. Mas morcego não é ave? Mas eu preciso lembrar aos senhores que essa classificação de morcego como mamífero é recente. Agora, para Moisés, bateu asa e voou é o que, gente? A língua é extremamente dinâmica. Ela muda o tempo todo. E ela é a expressão do seu tempo. Ela é a expressão do momento em que vivemos. A gíria, por exemplo. Gíria é uma coisa muito difícil de entender. A pessoa faz um curso de inglês aqui, forma em língua inglesa e vai para os Estados Unidos feliz com o diploma, não consegue pedir um café na lanchonete, não entende o que as pessoas conversam na rua. Por quê? Porque o idioma da rua, ele é volátil, ele é dinâmico, ele muda o tempo todo. E aquele formal, acadêmico, esse não muda. É como o nosso português. O exemplo do me dá 2 pão na padaria, ele funciona muito bem. Ninguém critica uma pessoa que diz, abre aspas, me dá 2 pão. Mas na redação do Enem, se escrever assim, você perde ponto. E quando os autores bíblicos escreveram, eles passaram por isso. Escreveram figuras do seu tempo, com palavras do seu tempo. E muitas vezes eu tenho um problema. A palavra pode não ter significado em outra cultura. Palavras que Moisés falou lá no deserto. Palavras que Daniel falou lá na Babilônia. E que agora tem que fazer sentido em português. Tem dificuldade linguística. Aí na hora de interpretar o texto bíblico, eu vou encontrar uma série de passagens que são da cultura da época, de palavras que não existem mais e que hoje eu preciso traduzir. E aí os tradutores começam a discutir, começam a debater que palavra
eu posso usar. É por isso que muitas vezes você pega uma Bíblia e pega outra Bíblia, o sentido do texto é o mesmo, mas as palavras não são as mesmas. Nós precisamos também conformar com uma coisa: tradução nunca será tão bom quanto o original. Seria perfeito se todos nós pudéssemos fazer um curso de hebraico clássico, um curso de grego clássico, soubéssemos falar hebraico clássico, grego clássico, e pudéssemos ler a Bíblia nos originais. Então tem que conformar com a tradução. Se eu conheço alguém que fala inglês, ele não assiste filme dublado. Assiste? Você que me acompanha ao vivo pelo Café e Teologia no YouTube, você conhece alguém que fala inglês fluente e aluga filme dublado e vai lá na TV a cabo e coloca o filme dublado para assistir? Porque quando eu domino o idioma, é muito melhor ver no original. Já que você não fala grego fluente, já que você não fala hebraico fluente, use a tradução. Mas saiba que traduções são limitadas. Mas tradução e interpretação é a interpretação do contexto, é a interpretação do sentido da frase. E aí existem lá os inúmeros métodos de tradução que são aplicados. Mas existem dois métodos de tradução. Existe a correspondência formal e a correspondência dinâmica. O que é a correspondência formal? O tradutor vai traduzir o texto ao pé da letra. Ao pé da letra. Se lá no original a palavra está na segunda pessoa do pretérito perfeito do subjuntivo, eu vou procurar uma palavra em português na segunda pessoa do pretérito perfeito do subjuntivo. Se é que existe a conjugação, falei de cabeça aqui, eu não sou bom nisso, né? Só que muitas vezes eu posso ser infiel ao contexto. Aí existe o outro método, que é a correspondência dinâmica. Qual que é essa tradução? Eu vou ler o texto no original e vou pensar o que eu vou traduzir naquele idioma que a pessoa vai entender a mesma coisa. Eu vou lá e faço a tradução. A tradução de correspondência dinâmica, formal, traduz o Salmo 51:5 para: em iniquidade me concebeu a minha mãe. Uma tradução de correspondência dinâmica traduz para: e sou pecador desde o dia em que nasci. Então, facilita o entendimento do leitor. O senhor já leu os Lusíadas? A Heroína do Socossó, o Primo Basílio, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Quando eu leio livros da literatura clássica brasileira, na linguagem que esses autores escreveram, eu tenho uma certa dificuldade em entender o que está escrito. Porque o português do Machado de Assis, do Eça de Queiroz, do Luís de Camões, não é o português falado hoje. Então nós temos dificuldade. Eu li os Lusíadas, eu já tive na mão uma versão dos Lusíadas clássica, do jeito que ele escreveu, e eu vi os Lusíadas, a versão para o ensino médio, já traduzido do português para o português. Se eu pensar no português falado na década de 50, nos anos 80, e o português falado hoje, ele é diferente. Então, tradução tem um termo técnico, é entropia. Palavrinha difícil, meu amigo ouvinte. É entropia. Tradução tem data de validade. Por que tem? Porque eu faço a tradução pensando em hoje. Daqui 20 anos, a língua, o idioma falado na rua, na feira, na papelaria, no pit dog, ele não é o mesmo mais. E eu preciso refazer a tradução, porque a tradução vence. Então, quando eu tenho várias traduções da Bíblia, na verdade eu tenho atualizações linguísticas. A questão é, eu vou atualizar a língua e vou manter o mesmo sentido. Então eu preciso atualizar a tradução. Digo atualização linguística, desde que mantenha o mesmo sentido do texto. Eu encontro Bíblias, um exemplo, em que o F era com PH. Eu preciso atualizar e colocar o F com F, né? Não o F com PH. Se eu disser para alguém, a jovem despojada de um varão, e Maria estava despojada de José, né? Maria, mãe de Jesus, estava despojada de José. Quem que entende o que isso quer dizer? Mas se eu disser, e Maria estava noiva de José, então entendo.
No português do Brasil colônia, estar despojada era estar compromissada. Hoje, não usamos mais essa palavra. Eu não faço mudanças no texto. Eu faço atualizações linguísticas. Desde que mantenha o mesmo sentido original, não tem problema. Isso não é ruim, é apenas uma questão de acompanhar a evolução da língua.